nós vamos começar o livro de Levítico. Terminamos a nossa jornada no Êxodo. E eu quero dar esse panorama hoje em uma aula só. Vamos ver se a gente vai conseguir. E eu estava muito ansiosa, gente, para dar esse livro, porque eu tenho que confessar que eu gosto muito de Levítico. Levítico é aquele livro que a gente começa a ler e são tantas regras, tantas coisas que a gente acaba que falar e é muito difícil. Mas não é difícil, vocês vão entender hoje o propósito desse livro e vocês vão começar a ver que ele não é um livro difícil de se entender, muito pelo contrário. Ele é um livro que nos mostra um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso. E esse livro ele fala da relação de Deus com o seu povo e da relação do povo com Deus e com o seu semelhante. O povo, naquela época, eles podiam orar, eles podiam clamar a Deus, mas existia todo um ritual. Por exemplo, não se podia ter seus pecados perdoados, né, como nós temos hoje. Para ter seus pecados perdoados, naquele tempo, você tinha que se chegar ao sacerdote e falar para ele: olha, eu pequei, o meu pecado é esse. Aí você contava e ele ia dizer: bom, para perdoar esse pecado, você tem que fazer isso e isso, você tem que trazer 3 pombos e você vai fazer tal coisa e traz aqui, eu vou oferecer por você, colocar a mão sobre o animal e isso e isso. Então, tinha todo um ritual. E você não chegava diante de Deus como nós chegamos hoje. Era ali, então, o sacerdote, ele era seu intercessor. No Antigo Testamento, ninguém chegava direto a Deus. A pessoa precisava de um sacerdote para chegar até Deus. Enquanto que hoje nós entendemos que Jesus, ele é o único mediador. Está lá em 1 Timóteo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, em Cristo, toda essa relação de intermediação acaba. Mas naquela época, o povo, para ter comunhão com Deus, era um processo de intermediação. Em Levíticos, nós vamos ver as 3 divisões da lei. Nós falamos sobre isso em alguma aula passada, mas aqui a gente vê bem essas 3 divisões. As leis civis, a cerimonial e a lei moral. As leis civis, elas expiraram com o final do governo civil judaico. Eram as leis que foram específicas para a organização de Israel. Cerimonial. As leis cerimoniais, elas expiraram com o cumprimento do trabalho sacerdotal de Cristo. Então, são todas essas leis que a gente vê aqui em Levítico sobre animais, sobre comida. E a gente vê lá na frente no Novo Testamento, Jesus quebrando isso. Jesus fala: olha, não é o alimento que contamina o homem, não é o lavar a mão que contamina o homem, né? Então, Jesus, ele vai abolindo isso. Por quê? Porque as leis rituais, ele está abolindo. A gente vê poucas pregações sobre Levíticos, mas, gente, Jesus, ele cita Levítico no Antigo Testamento 70 vezes, para você ver a importância desse livro. E a lei moral, essa não, essa é sem vencimento, sem fim. Por quê? Porque se baseia no caráter de Deus. A lei de Deus é moral, sede santo, porque eu sou santo. Então, a questão da lei moral, ela não anula com o fim da lei, né? Nós vemos que os aspectos morais da lei, elas ainda continuam em vigor, mas a civil e a cerimonial não.
Nós vemos também nesse livro algumas coisas dirigidas apenas ao povo de Israel, quando Deus diz: fala com os filhos de Israel dizendo, né? Fala, essas coisas, incluindo a expiação de pecados não intencionais, hábitos alimentares, os dias de festas, dias de descanso, várias coisas que a gente vai ver aqui, que só se aplicam a eles, não se aplica nos nossos dias. No entanto, para os judeus, sim. Eles seguem essas leis e esperam até a construção do templo para oferecer o sacrifício. Hoje em Israel, no bairro judeu, está lá numa redoma de vidro blindado a menorá de ouro. E ela está lá, já ali na praça, pronta para ser colocada no templo, assim que o templo for construído. No instituto do templo, já se encontram todos os utensílios necessários para fazer o sacrifício. Tudo que a gente viu aqui, Moisés ensinando como se devia fazer, já está tudo pronto lá, no instituto do templo, esperando que o templo seja novamente reerguido para que os sacrifícios comecem. Inclusive, vários jovens já são treinados, já estão treinados para servir no templo, sacerdotes para fazer sacrifícios. E eles dizem, inclusive, que se o Messias chegasse hoje, se ele pisasse hoje em Israel, Israel estaria pronta para recebê-lo. Mas nós sabemos que, nós já sabemos como essa história se desenrola, né? Só que hoje eu quero falar com vocês sobre algumas leis que o Senhor deu ao povo de Israel nesse tempo e que muitos de nós lemos no livro de Levíticos, mas a gente acaba que não entende, porque é outro tempo, outra cultura, outra ocasião. Deus está formando uma nação. E uma nação que está sendo formada no deserto. Além de todas as dificuldades de transformar aquele povo numa nação, ainda as condições não são as condições ideais. Então, a gente vê muitas leis e a gente fala, mas por que Deus está falando isso? Vamos lá, Levítico 19, versículo 19. Olha só o que diz aqui. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás sementes de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. Olha só isso, gente. Né? Esse negócio, o que é esse negócio de não misturar dois tecidos? Por que Deus fala para não misturar tecidos diferentes? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Ele fala assim, olha, se você ou você veste só algodão, ou você veste só poliéster, ou um ou outro. Gente, tem um porquê. Será que era só porque o povo tinha que ser diferente? Não. Hoje, por exemplo, a gente vai lá nos pediatras. Sabe o que os pediatras falam para as mães? Para não colocar dois tecidos diferentes, né? Sabe por quê? Da alergia. Então, a questão aqui era que o povo estava no deserto, né? E Deus está preservando a saúde do povo, né? Então a gente vê umas coisas assim na Bíblia e não entende o que é, né? Como nesse caso do tecido, que hoje a gente sabe que dá alergia. Levítico, ele é basicamente um livro de regras, princípios e leis. Leis sobre como o povo deve se conduzir diante de Deus e como eles devem viver e se organizar em sociedade. Só que não é só o povo.
Também, lembra lá no Êxodo que Deus deu todas as instruções para montar o tabernáculo? Agora o tabernáculo está pronto. Então Deus ele vai dar todas as instruções para que os levitas saibam o que fazer, todos os rituais ali, como eles devem fazer, já que agora Deus ele está habitando no meio do povo. E aí essa história a gente vai ver seguindo em Números e em Deuteronômio. Mas Levítico está aqui no meio. Levítico está aqui no meio por quê? Porque ele foi dado no Sinai. Inclusive tem um texto aqui que diz: foi tudo isso que Deus falou no Sinai para o povo de Israel, porque ele vai estipular agora como deve ser a conduta desse povo também na vida religiosa, na vida civil, na vida moral. E então existe essa ênfase grande nas práticas religiosas, em como o pessoal tinha que proceder ali. E aí você vai vendo o Levítico, você vai vendo ali uma série de sacrifícios, né? Deus falando para o povo ali, ó, Levíticos 1, 3 e 4, ó. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Gente, isso acontecia, né? A pessoa trazia lá um gado. Se for a questão da expiação de pecados, lá, algum pecado que você cometeu, você ia lá no sacerdote e levava a sua oferta. Nesse caso, está falando do gado. Ele impõe a mão sobre o animal, e agora esse animal, ele é uma questão de representação. Né? Impor as mãos é trazer autoridade, né? Ou fazer representação de alguém ou de algo. Por isso que tem essa questão da imposição de mãos. E é até uma tradição que a gente traz até o dia de hoje. Por exemplo, a gente quando vai instituir presbíteros, diáconos e até pastores, a gente impõe as mãos, que seria o mesmo que uma transferência de poder ou uma transferência de identidade. E essa ideia que está sendo passada aqui. E realmente você impõe a mão sobre o animal representando aquilo. E o animal vai ser o representante para o sacrifício, né? Ele está representando você ali, o seu pecado. Então a gente vai ver esse monte de simbolismos, de questões que tinha naquela época, né? Nas ofertas, ó, sacrifícios pacíficos, ofertas de manjares, oferta com sal. E aí ele vai explicar por que coloca o sal na oferta. E lá na frente existe um sacrifício diferente, que é o ponto central aqui do livro, na estrutura dele, que é o dia da expiação, que é o dia do Yom Kippur. No capítulo 16, do 1 até o 34, eu não vou ler, obviamente, porque é muita coisa, mas se vocês não leram em casa, leiam. Existe uma série de regras, uma série de coisas aqui que vai explicando como que é para fazer, as regras do dia da expiação, que esse dia ele é feito uma vez por ano, e ele é um dia muito especial. Esse evento não é para a expiação dos pecados das pessoas, ele é para a remissão da nação. Né? Então, os outros sacrifícios, você chega lá, leva o animal para o sacrifício, uma oferta pelo seu pecado, vai lá, confessa o seu pecado para o sacerdote. Né? Aqui não. Aqui é um dia especial
que é para o perdão de pecados da nação. Uma vez por ano feito esse sacrifício em nome da nação. Aí nesse dia o Senhor fala lá no capítulo 16 como é que Arão deve se portar, né? Passa todas as regras para o Arão, fala, olha, começa por você, começa pela tua casa, primeiro você que tem que se limpar, você vai fazer um sacrifício primeiro por você mesmo, pela sua família, você vai se purificar, vai se preparar e depois você pega um cordeiro e 2 bodes, né? E você vai pegar um bode para o sacrifício, o outro você vai deixar. Esse bode é o bode emissário, que é conhecido até o dia de hoje como bode expiatório. É daqui que vem essa expressão, né? Bode expiatório. O que é isso? Né? Esse bode, ele vai ser colocado a mão sobre a cabeça dele e ele vai ser mandado para o deserto. É um ritual. E esse ritual, ele mostra assim, olha, os nossos pecados estão sendo jogados, eles estão sendo levados para longe de nós. É a figura, essa figura que está sendo passada aqui. Então, o bode expiatório, o sacerdote vai lá e põe a mão sobre ele, né? Tá lá, ele vai tomar o pecado de todo o povo e ele vai ser mandado para longe, ele vai ser solto no deserto, né? Pro deserto com os nossos pecados. Então, uma vez por ano era feita essa expiação dos pecados, né? Da nação como um todo, para dizer, como nação nós pecamos. E isso, gente, é uma coisa muito importante da gente entender, de nós pensarmos nisso. Pensando aqui, por exemplo, na igreja como um todo. Às vezes, nós não temos essa prática, que era uma prática do Antigo Testamento, de você se colocar em nome do povo e pedir perdão pelo povo, até mesmo agradecer pelo povo. Como a gente vê casos na Bíblia, Salomão, ele estava ali representando o povo, ele se coloca para falar em nome do povo e pedir perdão pelo povo. Neemias, quando ele ora, ele diz, Senhor, nós pecamos, né? Nós erramos, nós e nossos pais, apesar de Neemias ser um homem justo. A mesma coisa fez Isaías também, ele fala, nós pecamos, né? E ele fala, olha, quem sou eu? Eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu para ver a glória de Deus? E aí você se coloca como representante, de ir mesmo em conjunto e entender, olha, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Por exemplo, nós como igreja, nós podemos algumas vezes ser omissos em coisas. Nós podemos deixar, por exemplo, de ser relevantes na sociedade e deixar de fazer o nosso papel. E às vezes o que a gente fala? Não, é o pecado do fulano, é o pecado da fulana, não é o meu, né? E não, é admitir, não é nosso. Nós, como igreja, temos errado. Então, mesmo na tua casa, você pode falar isso. Você fala, Senhor, perdoa a nossa igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Né? Hoje a gente enfrenta esse individualismo, que é algo muito sério dentro da própria igreja. E é um grande problema, nesse sentido de que cada um quer viver a sua vida e a falta de entender que nós somos um corpo. E tudo isso está sendo passado aqui em Levíticos, né? O dia da expiação pelo pecado do povo. Lá no capítulo 25, quando fala da lei a favor dos pobres e dos escravos, a gente já está vendo aqui, gente, indícios do plano de redenção
em Levítico. Naquele tempo, todo escravo, naquele tempo havia escravidão. De todo tipo. Por exemplo, a pessoa se endividava. Ela não podia pagar aquela dívida, ela se tornava escrava. E como escrava, ela tinha que trabalhar para conquistar ali o dinheiro da dívida, para comprar a sua liberdade. Mas como é que um escravo pode comprar a sua liberdade? Pode chegar no proprietário e dizer, olha, está aqui o preço do meu resgate, o preço da minha redenção. Era impossível. Então, aqui em Levíticos 25, 35, Deus fala, olha, se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então ajuda ele. No capítulo 25, do 35... do 25, do capítulo 25, do 35 ao 38. Eu estou aqui, eu estou em números na minha Bíblia, o ventilador. Do 25. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se-á a ti, não o farás servir como escravo, como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Jornaleiro quer dizer assalariado aqui, tá, gente? É uma pessoa que trabalha na casa. O Deus fala, não é para você tratar ele mal, para você tratar como escravo. E daí a gente vai ver, vou falar para vocês sobre o jubileu em Deuteronômio, que aí a gente gasta um tempo grande com isso, que é bem interessante. Mas o Senhor está dando as instruções aqui, né? De como que se o teu irmão se empobrecer e vender-se a ti como escravo, porque isso era algo comum. Naquela época, as pessoas se enrolavam, se endividavam e acabavam como escravas uma da outra para pagar a sua dívida. E o Senhor está dando todas as instruções de como que se devia fazer aqui. Outra lei que eu acho assim muito interessante, que também nos remete, que é a lei do resgate, que a gente consegue observar nela o plano da salvação, ele fala assim, olha, quando o homem tivesse um boi, e esse boi, ele estava ali no campo, né, livre, e ele chifrasse alguém e matasse a pessoa, o boi tinha que ser morto e o dono do boi também. Aí, essa lei, a gente vai ver ela mais explicada no Êxodo. Porque se o dono do boi, né, que já estava condenado, porque o seu boi, ele era um boi assassino. E aquele homem sabia que o boi era violento, e ele não prendeu o animal. Era como se a gente deixasse assim, sei lá, um cachorro violento solto. Você sabe que o teu cachorro, ele ataca, e você deixou o cachorro solto, o cachorro atacou alguém. Esse dono do animal tinha que ser morto também. Só que se a família do morto dissesse assim, olha, nós temos o preço de um resgate, para que você não seja morto. Daí a família do que morreu estipulava o preço, né? E se a pessoa pudesse pagar aquele preço, pronto, ela não pagaria com a própria vida. Mas as pessoas era tão olho por olho, dente por dente naquele tempo, que geralmente se colocava um preço assim muito absurdo para a pessoa mesmo não conseguir pagar, para ela pagar com a própria vida. Eles queriam mesmo que a justiça fosse feita. Então, toda pessoa que tinha uma dívida caríssima, ela não conseguia quitar aquela dívida, né? E acabava ficando prisioneira, ou escrava, ou morria. Então, veja bem, ninguém teria condições de resgatar, através de dinheiro, um só pecado. Por mais rica que a pessoa seja, ela nunca teria condições, nunca teria dinheiro suficiente para resgatar a sua alma. E aí a gente vê
A gente vê, morre um milionário, né? E deixou lá um testamento que todo mês tem que se pagar uma dívida por intenção da sua alma, para sair do purgatório. E a igreja fatura muito dinheiro com isso, gente. Todos os meses, as pessoas vão lá e elas ficam pagando missa de 7º dia, missa de 1 mês, missa todos os meses, missa de 1 ano, convidam parentes, né, para fazer lá, para rezar pela alma, aquela missa paga. Mas não vão conseguir tirar ninguém da escravidão, porque a pessoa já morreu aprisionada. Não tem como ser liberta, porque o resgate da alma é caríssimo. E olha, gente, por favor, eu não estou aqui criticando a Igreja Católica, tá? Não estou criticando, porque na igreja evangélica também nós sabemos que existem várias formas de se pagar indulgências hoje, né? Para as pessoas acreditarem que elas podem pagar pelo que não tem preço, né? Pelo que já foi pago na cruz, pela sua salvação. Já teve até ministério aí famoso vendendo terreno no céu, tá? Então é para os dois lados. Só existe um resgatador, somente um teve condições de comprar, que foi Jesus Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue e era tão caro que deu para pagar por toda a humanidade. Você sabia que, por exemplo, o Titilo Matarazzo, que foi um dos maiores empresários aqui, industriais, que o Brasil já conheceu. Até hoje, gente, a família dele paga missa para ver a sua alma, tirar a sua alma do purgatório. Até hoje a família acredita em purgatório e a igreja quer que continue acreditando, porque as missas são pagas. Nós estamos vendo aqui que o resgate de uma alma é caríssimo. E depois da morte é impossível. Uma alma, ela não vai sair do Hades e voando para o paraíso por causa de uma missa paga. Isso não existe, é antibíblico. A redenção na palavra de Deus, o resgate, a salvação para a vida do homem está ali impressa, está impressa aqui em toda a Bíblia. E é importante a gente entender que a Bíblia, ela narra uma história de redenção, primeiro com o povo de Israel e depois com a igreja, com todos nós, porque aqui Israel era o foco inicial. Olha que tem mais, vamos lá em Levíticos 19, 19. Eu vou correr um pouquinho, porque eu quero dar esse livro, falar sobre algumas coisas desse livro aqui hoje para vocês. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa, no teu campo não semearás sementes de 2 espécies, nem usarás roupas de 2 estofos. Nós já falamos das roupas, dos 2 tecidos, né? E aqui nessa mistura a gente vai também ver lá em Deuteronômio 22. Mas, olha só, Deus, ele sempre condenou todo tipo de mistura. Mistura é traduzida também por sincretismo. Sincretismo é mistura. Isso quer dizer o quê? Que não se pode misturar algumas coisas, segundo a palavra de Deus. Não se pode, nós vimos aqui, misturar animais de espécies diferentes. Não se pode misturar sementes diferentes. Esse é um princípio muito forte que pode mudar a nossa vida. Por exemplo, Deus sempre disse para não misturar pessoas. Olha aí, o que Deus falava? Não se misture casando com pagão. Não era? Isso, o jugo desigual. O casamento misto, ele é condenado por Deus. Desde, lá de trás. Se alguém diz assim, pastor, eu vou casar, mas é evangélico? Não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Aí o pastor deve dizer, então, ganha ele para Jesus primeiro, depois casa. Por quê? Porque você vai ter problemas.
Você vai ter problemas lá na frente. Quando Deus diz para não misturar sementes, Ele diz assim: se alguém tem uma propriedade, uma terra, aí você pega e vai plantar ali naquela terra uma semente de milho e uma semente de feijão. Você vai colocando ali milho, feijão, milho, feijão, milho, feijão. Eu fiz até um videozinho disso, tá, lá no YouTube. O problema aqui que Deus está ensinando não é plantar junto milho e feijão. Não tem problema nenhum de você ter uma terra e você plantar milho e feijão. O problema é você misturar. Plantar junto. Por quê? Se você planta junto, você vai comprovar depois que as duas sementes lá embaixo, elas vão se misturar. Vai haver uma mutação genética na semente. Sabe o que vai acontecer? Não vai nascer nem milho nem feijão. Aí o Senhor ensina, né? Olha, vocês vão fazer assim. Vocês vão plantar milho, 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 milho. Depois, vocês vão fazer uma vala no meio, na altura do seu joelho. E na outra, vocês vão plantar, né? Milho, 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 milho. Gente, Deus é organizado. E Deus está querendo que nós sejamos organizados também. O que Deus está querendo dizer aqui? Olha, as coisas elas devem estar cada uma no seu devido lugar. E Deus ele está ensinando tudo para esse povo. Vocês entendem que esse povo, eles saíram escravos de lá? Eles precisam aprender tudo. Deus vai ensiná-los a plantar, Deus vai ensiná-los a conviver, Deus vai ensiná-los como cultuar. E Deus, ele vai fazer isso, a gente vê em Levítico muito forte, Deus ensinando esse povo a se organizar. Deus é muito organizado. Gente, eu me lembro quando eu fazia Expresso da Solidariedade, a gente chegava nas comunidades e depois que a gente ministrava e entregava os marmitex, um ou outro falava: vem na minha casa orar, olha, tem fulano tá doente, cicrano, você pode ir lá orar? E a gente ia. Quando entrava, tinha casa que a primeira coisa que você via era uma pilha de roupas em cima da cama. Tudo misturado, tudo. Aí eu já entendia, nessa casa a confusão reina. Porque Deus ensina que todas as coisas devem estar no seu lugar. Deus é um Deus organizado e Ele quer que o seu povo seja organizado também. Então, existem leis aqui que Deus estabeleceu, por exemplo, para favorecer os mais necessitados, né? Ele dizia assim, olha, nem o que estava plantado nos cantos da colheita, né, dos cantos da fazenda era para ser mexido, e nem o que caísse no chão. Lembra da Ruth, a moabita? Por isso que Ruth ficou atrás dos segadores no campo. Porque conforme eles iam colhendo, o que caía no chão era para ser deixado no chão, para provisão dos necessitados. Então a gente vê mais uma vez a provisão de Deus. A gente vê que a provisão vem do Senhor. Ela não vem das nossas mãos, ela não vem do nosso esforço, ela vem das mãos de um Deus todo-poderoso, né? A gente precisa entender isso. A gente quer ter experiências com o Jeová Jirê, é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que sara, o Deus que vê, mas muitas vezes a gente vive 20 anos na igreja e nunca teve experiência de ser provido por Deus, né? Então a gente precisa entender isso, que a provisão, a nossa provisão vem do Senhor, não vem da nossa carreira, não vem da tua carreira, não vem do teu trabalho, não vem do teu cônjuge, vem do Senhor. Quando você lê Levíticos, você passa a entender um Deus organizado, e você vê que o Deus ali, ele organiza tudo para esse povo que ele tirou do Egito. Para quê? Para que esse povo tenha uma vida digna no deserto, uma vida reta, respeitando uns aos outros. É para isso que ele cria essas leis, para proteger o seu povo, para organizar aquela sociedade. Eu vou falar aqui rapidinho a última.
que eu separei para vocês, que é justamente esse princípio da propriedade. E aí a gente vê só Deus mesmo para fazer isso, gente. Olha só o que ele diz. Ele fala assim, ó: se alguém tem uma terra e nessa terra tem uma árvore frutífera, presta atenção nessa regra, que ela é demais, só podia vir de Deus. Vamos colocar aqui, sei lá, um pé de uma coisa, sei lá, um pé de abacate que é alto, tá? Ali um pé de abacate, um pé de manga. Aí você tem lá aquela mangueira linda no seu quintal, né? E passa alguém, vê aquilo e fala: nossa, que árvore irresistível, pula a tua cerca e pega lá o fruto da tua árvore, né? Sai e vai embora. A Bíblia classifica isso como furto. Agora, veja só, você tem uma terra, Deus falando para Israel. Você tem uma cerca, você tem uma propriedade e você tem ali uma árvore que dá fruto e dessa árvore cai um fruto no chão. Aí você que é dono de tudo, você vai lá e pega lá a manga que caiu do chão. O que a Bíblia diz? Quem furtou foi você. E aí o povo de Israel, ele fala: ué, mas como que eu furtei? Se a terra é minha, se o fruto é meu, se tá aí, né? Se tudo é meu, como é que eu furtei o que é meu? Aí o que Deus diz? Não, só é seu enquanto está no pé. Se o fruto caiu da árvore, foi minha permissão, é a provisão. Então, quer dizer que se aquele fruto que caiu na terra não é mais seu. A ação divina fez aquele fruto cair por causa da oração do peregrino, da viúva e do órfão. Esse Deus é lindo, gente. Então, em algum lugar daquela propriedade, ao redor daquela propriedade, alguém clamou a Deus por socorro, porque estava com fome. E o Deus que sustenta as aves do céu, que veste os lírios, né, do campo, o Deus que cuida dos seus, ele atende o clamor do necessitado. E ele faz o fruto cair para ser resposta da oração do necessitado. Então aquele fruto que caiu não é seu, né? Deus, ele não vai esperar que o dono do terreno tirar o fruto e ajudar o necessitado. Ele mesmo vai ajudar. É a provisão. Então foram essas leis que beneficiaram Ruth. Você vê que Ruth, ela vem como estrangeira para Belém. E ela vai viver de catar o que sobra. Porque eles estão fazendo ali a colheita. E o que cai no chão, ninguém fica contando o que o outro vai pegar ou não. Caiu no chão. Por quê? Porque o que caiu no chão era para ajudar o necessitado mesmo. É o cuidado de Deus, com o peregrino, né? Com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva. Principalmente, gente, naquela época, quando a mulher ficava viúva, era muito difícil. Por isso que Isaías vai falar assim, Isaías vai dizer assim: eu sou o teu marido. Ele vai comparar Israel com uma mulher e ele vai falar assim: olha, nunca mais você vai sentir o opróbrio, a vergonha da tua viuvez. Eu, o Senhor, sou teu marido. Então, a providência de Deus, isso é coisa muito séria para a gente entender. É coisa muito séria, porque Deus se importa muito, muito com isso. E a gente, se Deus se importa, a gente precisa continuar se importando com as mesmas coisas que Deus se importa. Porque a gente vê tanto Deus falando do estrangeiro. Vocês já repararam no Antigo Testamento o quanto que Deus fala do estrangeiro, do órfão, da viúva, no Novo também. E a gente vê Deus falando muito sobre essas coisas porque Ele se importa muito com essas coisas. Então a gente precisa entender. A gente precisa entender para que no nosso meio a gente aprenda a ser um povo hospitaleiro.
né? Um povo que se preocupa com quem está chegando. Para a gente encontrar, quando a gente encontrar um estrangeiro na rua e pedir uma informação e precisar de ajuda, a gente saber que a gente tem que ser o primeiro mesmo a ir ajudá-lo, porque Deus se importa com ele. Deus se preocupa. Deus se preocupa com quem está numa outra nação. Deus se preocupa até em prover o suprimento para aquele que está em terra estranha. E Deus fala: olha, vocês sabem como é difícil, vocês já tiveram no lugar que não era de vocês. Quando uma pessoa fica viúva, por exemplo, no nosso meio, nós temos que cuidar dessa pessoa. No final do culto, se importar, ver como ela está. Mas hoje o que a gente vê é que as pessoas são mais individualistas. E não é assim, não foi isso que Deus nos ensinou na palavra dele. O órfão, o cuidado que nós temos que ter com o órfão como igreja. Você sabe ali que a menina ficou órfã. Sabe, e você tem que saber que, olha, é minha responsabilidade de chegar, de orientar, né? De ficar atenta a todas as etapas da vida dela. É criança, quando entrou na adolescência, ficar atentas, nós como mulheres. Se for menino, que os irmãos, no final do culto, sempre está lá, olha, trazendo para si. Essa é nossa responsabilidade, porque Deus nos ensinou assim, e Deus se importa muito, muito com isso. Ele se importa tanto que nós vamos ver aqui em vários lugares da Bíblia. Então, mais uma vez a gente vê o cuidado de Deus e a provisão do Senhor. Vê aqui em Levíticos, principalmente, que a provisão, ela não vem das nossas mãos, ela não vem do nosso esforço, ela vem do Senhor. A nossa provisão vem mesmo das mãos de Deus. E aqui o Senhor mostra isso. Muitas vezes a gente pensa que não, que a nossa provisão vem do nosso esforço, né? Que a gente, que vem tudo da nossa mão. Ai, se eu não levantar, lógico, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas que seria de nós? A Terezinha vai lá e ela abre a porta da loja dela. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo toca no coração das clientes para ir na loja dela comprar. Ele toca, gente. Ele toca. Você trabalha com uma empresa digital. Hoje em dia, tantas pessoas trabalham com isso, mas o Espírito Santo, quando você entende o que é o Deus da provisão, o que é esse Deus que provê, você sabe que o Espírito Santo, no meio daquele monte de anúncio da internet, vai direcionar os olhos de alguém para o céu e a provisão. E é assim que a provisão vem. Ele vai tocar em um irmão para te favorecer em algumas coisas. Olha a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus na nossa vida, né? Muitas vezes Deus, a gente está tão preso na nossa força, na força do nosso braço, que a gente não consegue enxergar isso. E aí é a hora que a gente enlouquece. A gente perde de conhecer esse Deus que provê quando a gente começa a confiar demais no trabalho das nossas mãos. Quando a gente começa a confiar demais no nosso intelecto. Gente, toda a nossa guerra é aqui, ó. Toda a nossa guerra é na mente. Toda ela. Toda. E ela é uma coisa, ela gosta de levar a gente, né? Muitas vezes é naquele caso da pessoa se diminuir demais. Outras é no caso da pessoa, não, eu tenho que fazer isso. Eu é quem tenho. E a gente esquece que esse Deus que provê, Ele está ali. Ele esteve ali todo o tempo para aquele povo de Israel. E Ele ainda está aqui a todo tempo para nós. Ele continua.
Ele continua se importando com as mesmas coisas. Nós, como igreja, precisamos começar a entender que nós temos que nos importar com o que Deus se importa. Para a gente pensar como Deus pensa. Para a gente começar a agir como Deus age. E aí sim, aí a gente vai começar a ter esse encontro maravilhoso com Deus. Conhecer esse Deus de todas as maneiras, gente, esse Deus de misericórdia, porque muitas vezes esse Deus, ele já está falando para a gente, olha, eu já fiz a manga cair da árvore, continua marchando, continua andando, continua, segue em frente, não vai faltar muito, você vai encontrar a providência, a resposta, ela está chegando, olha, continua, vai em frente, daqui a pouco você vai tropeçar nessa manga. E em nome de Jesus, e Levítico, ele nos ensina tudo isso, Deus cuidando do seu povo, e Deus cuida deles por todos os anos no deserto. E isso também nos faz entender a finalidade do deserto. O deserto, ele não é para te matar. O deserto é para fazer você crescer. O deserto é para fazer você aprender a depender de Deus, a conhecer esse Deus. Amém? Glória a Deus!